Tem algo que quase ninguém te conta, mas que muda tudo. A forma como você dorme decide a vida que você acorda para viver. Eu demorei para entender isso. Dormia esgotado, com a mente cheia, com o coração apertado, achando que o sono era apenas descanso. Mas era ali, no silêncio da noite, que minha energia mais falava com o universo. E eu nem sabia. Passei anos buscando respostas durante o dia, sem perceber que as portas se abriam no escuro. Tentava me reerguer com força, foco, disciplina, mas nada parecia funcionar. Até que, exausto, comecei a adormecer repetindo frases de poder. Comecei a dormir meditando, agradecendo, confiando. E então, tudo mudou. O que parecia místico virou prático. Eu não estava apenas cochilando com palavras bonitas. Estava reprogramando minha mente. Estava mudando minha vibração no momento mais sensível e poderoso do dia, o instante antes do sono. E foi assim, noite após noite, que minha realidade foi se transformando. Sem esforço, sem barulho, com intenção. Muita gente ainda duvida. Muitos acham que é bobagem. Mas a verdade é, o universo responde à frequência do seu ser, não às palavras soltas no meio do caos. E quando o ser está em paz, tudo ao redor se reorganiza. Dormir meditando não é moda, é despertar adormecendo. É permitir que o invisível trabalhe enquanto você descansa. Por isso, se você sente que algo precisa mudar, não durma sem ouvir isso. Respire, feche os olhos e deixe que a vibração certa abra o caminho. Às vezes, quando tudo finalmente silencia lá fora e a casa adormece, eu sinto um chamado dentro de mim. Um sussurro quase imperceptível que parece vir de algum lugar muito antigo. Meu corpo está cansado, sim. Meus músculos pedem descanso. Meus olhos pesam. Mas algo mais profundo em mim desperta. Como se a alma estivesse esperando por esse momento o dia inteiro. O momento em que o mundo dorme, para que ela possa finalmente falar. Eu costumava pensar que dormir era apenas descansar. Um fim automático de mais um dia. Mas hoje eu entendo que esse instante antes de adormecer é um portal. Um espaço sagrado entre o que foi e o que ainda pode ser. Quando fecho os olhos, eu sinto a vibração do que carrego. Sinto o que ainda preciso soltar. Sinto o que está tentando emergir em mim, como se minha alma se alongasse no silêncio, buscando espaço para existir. Nessas horas, não são os meus pensamentos que comandam, são minhas emoções mais escondidas, as que não verbalizei durante o dia. O medo disfarçado de controle, a saudade que segurei no peito, o desejo que reprimi para não parecer tolo. Tudo isso se levanta dentro de mim como se dissesse: agora que o corpo dorme, podemos ser ouvidos. E é aí que tudo começa a mudar. Quando eu deixo vir, eu não luto contra isso, só observo, respiro fundo, deixo que cada camada se revele, uma a uma. E nesse processo, algo mágico acontece. A alma começa a limpar o que a mente tentou esconder. Não precisa esforço, não precisa grito, apenas permissão. E talvez seja isso que a meditação me ensinou. A arte de permitir o invisível me transformar sem que eu precise entender. Às vezes, uma frase vem sozinha. Está tudo bem. Outras vezes, só o silêncio responde. E mesmo quando nada parece acontecer, eu sei que estou sendo reprogramado. Algo muda em mim. Algo me reorganiza. Algo me sintoniza com uma parte mais pura, mais verdadeira, mais leve. E mesmo sem saber exatamente o que é, eu adormeço com a sensação de que estou voltando para casa. Não é o sono que me cura. É o estado em que eu entro antes de dormir. Aquele momento em que solto o controle, afrouxo os medos, deixo cair as máscaras do dia e volto a ser apenas energia em movimento. Às vezes repito uma frase em silêncio. Às vezes, apenas agradeço. Mas sempre, sempre, eu honro esse instante como o mais poderoso de todo o meu dia. E quanto mais eu faço isso, mais eu percebo que a noite não é o fim, é o começo. É onde a realidade começa a se escrever de dentro para fora, onde os milagres se plantam, onde a alma trabalha em silêncio para me entregar, no dia seguinte, uma nova versão de mim. E isso, só isso, já é a maior cura que existe. Quando as luzes se apagam e tudo lá fora perde o som,
Eu me encontro comigo mesmo, deitado, em silêncio, sem distrações. É como se eu finalmente ouvisse a mim. O dia inteiro eu fui invadido por vozes, compromissos, exigências. Mas agora, nesse escuro, quem fala mais alto é o que ficou dentro. E é aí que começa o verdadeiro despertar. Porque no escuro, eu enxergo mais. Meu corpo ainda se mexe, buscando uma posição confortável. Mas minha mente, essa já começou a se expandir. Começo a perceber que por trás dos meus olhos fechados existe um campo vivo. Um espaço cheio de imagens, sensações, memórias. E, estranhamente, tudo parece mais claro agora do que parecia com os olhos abertos. É como se o quarto escuro iluminasse aquilo que a luz do dia escondeu. Eu começo a ver o que evitei, a sentir o que reprimi, a reconhecer o que ignorei. E ao invés de fugir, eu fico. Fico com tudo isso. Fico com essa presença. Fico comigo. Porque esse é o único momento em que não preciso fingir. Não preciso sorrir para agradar. Não preciso parecer forte. Só preciso ser. Só preciso me permitir sentir o que realmente está aqui. E é nessa entrega que algo começa a brilhar. Não é uma luz física. É uma clareza interna. Um entendimento silencioso de que tudo o que eu busco fora já existe dentro. Que a realidade lá fora começa no pensamento aqui dentro. Que meu estado interno é o único poder real que tenho. E que toda a transformação começa no instante em que aceito estar comigo, sem julgamento. Eu respiro. Repito uma frase que me acalma. Imagino uma versão de mim mais leve, mais fluida, mais feliz. E deixo essa imagem me preencher. Não é sonho, é criação. É vibração sendo moldada no escuro, para nascer com a luz do dia. E de repente, minha mente não é mais um lugar de confusão. É um templo, um espaço sagrado onde o novo começa a existir. Ali, deitado em meio ao silêncio, eu percebo o quanto fui duro comigo, o quanto me cobrei, o quanto carreguei culpas antigas. E só então eu consigo soltar tudo, deixar ir, me perdoar, me libertar. Porque a escuridão do quarto não me assusta mais. Ela virou aliada. É nela que minha mente brilha. É nela que meu coração se escuta. E quando o sono enfim chega, ele não vem para apagar. Ele vem para consolidar, para aprofundar aquilo que eu deixei emergir. E ao dormir eu não fujo da vida. Eu a recrio, eu a redesenho. Porque agora eu sei. Cada noite é uma nova chance de renascer. É estranho pensar que tudo o que eu buscava com tanta força começou a vir até mim quando eu simplesmente parei de correr. Quando eu tirei o peso do controle, da ansiedade, da pressa. Quando deixei meu corpo soltar, minha respiração acalmar e meu peito se abrir, algo diferente começou a acontecer. Não foi um barulho nem um sinal óbvio. Foi uma presença, silenciosa, suave, quase imperceptível, mas real. No momento em que soltei a tensão dos ombros e parei de tentar entender tudo com a mente, senti como se o universo inteiro desse um passo na minha direção, como se ele estivesse ali o tempo todo, esperando que eu o permitisse entrar. Eu, que achava que precisava correr atrás das respostas, descobri que bastava ficar quieto. E as respostas vinham por conta própria, vinham em forma de sensação, de paz, de certeza interna que não precisa de explicação. A quietude virou ponte. E o relaxamento um portal. Porque quando eu relaxo de verdade, deixo de resistir. E sem resistência tudo flui. As ideias aparecem. A intuição desperta. A mente desacelera. O coração sorri. É como se meu campo energético mudasse de frequência. Saísse da luta e entrasse na harmonia. E nesse estado percebo que tudo o que é compatível com essa vibração começa a me encontrar. Não precisei convencer ninguém. Não precisei fazer barulho. Só precisei estar ali, inteiro. Inteiro no agora. Inteiro em mim. E o mais curioso é que nesse espaço de não esforço, minha conexão com algo maior se torna inevitável. Como se Deus, o campo, o universo, ou o nome que você quiser dar, se aproximasse só quando eu parava de brigar com a realidade. Fechei os olhos uma noite dessas e me permiti apenas sentir. Sentir o colchão, sentir meu corpo, sentir o ar entrando e saindo. E naquela simplicidade, algo me atravessou.
uma certeza mansa de que eu estava exatamente onde precisava estar, sem fazer nada extraordinário, apenas relaxando, e mesmo assim, tudo ao redor parecia se reorganizar, como se em silêncio eu tivesse dado um comando para o universo. Eu confio. E ele respondeu, não com palavras, mas com sincronicidades, com pequenos milagres, com encontros inesperados, com clarezas que me libertaram. E tudo isso começou naquele momento em que eu, finalmente, parei. Porque enquanto eu tentava controlar, eu bloqueava, mas ao relaxar, eu abri espaço. E o espaço vazio, limpo, calmo, foi onde o divino decidiu pousar. Hoje eu entendo. Quando eu relaxo, não é o fim da busca, é o começo da entrega. E toda entrega verdadeira faz com que o universo se aproxime sem precisar ser chamado. Ele escuta o meu silêncio, ele sente o meu campo e responde, em amor. Durante muito tempo, dormir era apenas um desligar do corpo, um descanso automático, sem consciência, sem ritual, sem presença. Eu deitava cansado, ansioso, pensando no que não fiz, no que deveria fazer. E no dia seguinte, acordava igual, sobrecarregado, disperso, reativo. Foi aí que eu percebi. Eu estava desperdiçando o momento mais poderoso do meu dia, o instante antes de dormir. A transformação começou quando comecei a levar algo comigo para a cama. Não objetos, não preocupações, mas intenções. Antes de fechar os olhos, comecei a me perguntar: qual energia eu quero levar para o meu sono hoje? Às vezes era gratidão, outras vezes era cura. Em algumas noites, apenas silêncio. E de forma quase mágica, meus dias seguintes começaram a mudar. Acordar deixou de ser um susto. Passei a despertar com uma leveza que eu não sentia há anos. Como se, durante o sono, minha mente tivesse sido reprogramada. Como se meu corpo tivesse sido sintonizado numa nova frequência. Comecei a entender que o que eu penso, sinto e vibro nos minutos antes de adormecer molda não só meu descanso, mas toda a minha realidade. Dormir com intenção virou meu ponto de virada. Não era mais sobre descansar o corpo, era sobre alinhar a alma. Eu fazia afirmações em voz baixa, repetia frases de poder, visualizava quem eu queria ser. E essas pequenas práticas noturnas se tornaram portais, portas para um mundo onde tudo começava a fazer sentido. Porque eu não estava mais adormecendo na confusão. Eu estava adormecendo em coerência. Cada noite virou uma oportunidade de plantar algo novo no meu campo. Uma nova crença, uma nova vibração, uma nova possibilidade. E não demorou para que o reflexo disso aparecesse nas conversas, nas oportunidades, nas decisões. Era como se o universo respondesse ao que eu declarava em silêncio, ali, antes de apagar a luz. Hoje dormir é sagrado, é um ritual, é meu reencontro comigo mesmo. Porque eu sei, se eu durmo com intenção, eu acordo com direção. E isso sozinho já muda tudo. Eu percebi que minha última conversa do dia era sempre com o medo. Era com o julgamento, com a preocupação, com os ecos das falhas do passado. Eu deitava e minha mente começava a repetir tudo o que eu não queria reviver. Era como se minha alma estivesse me implorando para mudar aquele hábito silencioso de autopunição. Até que uma noite, simplesmente parei e comecei a falar diferente comigo. Passei a fechar os olhos e, em vez de repetir meus fracassos, comecei a repetir minha verdade. Eu dizia: você está seguro, você está mudando, você merece. No começo parecia estranho, mas tinha algo naquela voz interna, a minha voz, que aos poucos começou a se transformar em conforto. Era como se finalmente eu estivesse escutando o que sempre precisei ouvir. A cada noite, as palavras foram ganhando força. Eu parava por alguns minutos e apenas dizia o que meu coração estava pronto para acreditar. Não era sobre convencer ninguém. Era sobre acolher a mim mesmo. E por algum motivo que não sei explicar, eu comecei a sentir que havia uma escuta do outro lado. Uma resposta sutil, invisível, mas presente. O universo parecia ouvir. Essas conversas noturnas viraram meu refúgio, minha oração mais íntima. E mesmo quando tudo lá fora parecia bagunçado, dentro de mim algo se reorganizava. Eu percebia que aquela prática de falar comigo antes de dormir
Me devolvia o que eu tinha perdido durante o dia: presença, direção, fé. Não demorou para que eu começasse a acordar diferente, mais leve, mais em paz. Era como se minhas palavras tivessem desenhado um novo roteiro durante o sono. Como se o universo, ao me ouvir, tivesse começado a responder. Não com mágica instantânea, mas com sincronicidades que eu não conseguia ignorar. Hoje, todo fim de dia é sagrado. Antes de dormir eu falo comigo mesmo. Não com pressa, não com culpa, mas com verdade. Porque eu sei, enquanto eu falo, o universo escuta e responde. Eu me dei conta de que as palavras que eu dizia em silêncio antes de dormir eram mais poderosas do que qualquer prece que fiz em voz alta. Porque ali, naquele espaço entre o cansaço do corpo e o silêncio da mente, tudo o que é falso se desfaz. Só fica o essencial. E quando eu parei de repetir reclamações, mágoas e preocupações nesse momento, algo em mim começou a mudar. Eu decidi, ainda de olhos abertos, que as últimas palavras do meu dia precisavam ser sementes. Sementes de luz, de esperança, de abundância, de paz. E foi ali, naquele instante sagrado entre o acordar e o adormecer, que o universo passou a responder. Não com pressa, mas com precisão. Falar comigo mesmo antes de dormir virou um ritual. Não era sobre dizer o que eu queria conquistar, mas sobre lembrar quem eu realmente era. Eu dizia: eu sou luz, eu sou paz, eu sou abundância. E mesmo nos dias em que minha mente queria me convencer do contrário, eu continuava. Porque essas palavras não eram apenas declarações, eram bússolas. Eu não as dizia para convencer o mundo, eu as dizia para me lembrar de mim. Às vezes sussurrava, outras vezes só sentia. Mas o mais importante é que naquela frequência eu me tornava inteiro novamente. O silêncio do quarto me dava a coragem que durante o dia eu esquecia. E deitado ali entre lençóis e sombras, eu reaprendia a confiar. Confiar que, mesmo que nada mudasse por fora, tudo já estava sendo reorganizado por dentro. E toda noite, eu escolhia com carinho o que deixar entrar em minha mente antes de adormecer. Porque eu percebi que o sono é como uma terra fértil, e o que eu planto ali cresce durante a madrugada. Eu podia continuar plantando medo, ou começar a plantar amor. Eu escolhi o segundo. As palavras ganharam vida. Elas começaram a ecoar nos meus sonhos. E quando eu acordava, algo em mim se movia de forma diferente. Não era uma mudança gritante. Era sutil, mas profunda. Como se o universo tivesse mesmo escutado. Como se, lá do outro lado do invisível, uma inteligência maior tivesse respondido: eu ouvi você. E esse sentimento, esse saber silencioso, me dava paz, me dava força, me dava foco e, acima de tudo, me dava direção. Nos dias em que tudo parecia incerto, era esse ritual noturno que me mantinha firme. Era como se eu mesmo tivesse me estendido a mão, ali no escuro, dizendo: vai ficar tudo bem. E mesmo que o mundo ao redor estivesse desmoronando, eu sentia dentro de mim uma nova construção sendo erguida, mais forte, mais alinhada com quem eu sou de verdade. Porque, enquanto todos dormiam apenas com o corpo, eu adormecia com propósito. E isso fazia toda a diferença. Não era mais sobre apagar a luz e torcer por um amanhã melhor. Era sobre me tornar essa luz, me tornar esse amanhã, me tornar esse milagre. E tudo começava ali, com uma frase sussurrada ao travesseiro, com um pensamento que eu escolhia alimentar, com uma memória que eu decidia perdoar, com uma imagem que eu permitia florescer. Eu entendi que a hora de dormir não era o fim do dia, era o início de tudo. E por mais simples que parecesse, repetir essas verdades para mim mesmo antes de dormir era como abrir uma porta que esteve trancada por dentro. Eu podia ver minha vida inteira passando como um filme, mas agora eu era o roteirista. Eu podia escolher as cenas, as falas, a música de fundo e principalmente o final. Um final que não era definitivo, mas que era diferente. Porque eu não dormia mais como uma vítima, dormia como um criador. Talvez seja por isso que hoje eu nunca deixo de falar comigo mesmo antes de dormir. Porque sei que nesse instante, o universo inclina o ouvido e escuta. Não porque ele precise das minhas palavras,
mas porque ao pronunciá-las, eu me alinho com ele. E quando eu vibro nessa frequência, não há medo que resista, não há dúvida que permaneça, não há escassez que sobreviva. Há apenas um campo silencioso e amoroso, que responde: você finalmente lembrou quem é. Comecei a perceber que não era o que eu fazia durante o dia que mais moldava a minha vida. Era o que eu dizia para mim mesmo antes de dormir. Aquelas últimas frases, que antes passavam despercebidas, tinham o poder de abrir ou fechar portas invisíveis. Eu costumava adormecer com frases como: nada dá certo para mim, eu não aguento mais, tudo está difícil, e acordava sempre do mesmo jeito, como se o ontem nunca tivesse terminado. Até que um dia, eu decidi trocar essas frases por outras. Frases simples, mas cheias de verdade. E foi como se o universo tivesse só esperando eu mudar meu idioma interno para começar a conspirar diferente a meu favor. Agora, antes de fechar os olhos, eu escolho minhas palavras como quem planta algo sagrado. Eu digo: eu já sou tudo o que procuro. O bem me encontra no silêncio. O dinheiro flui naturalmente para mim. No começo parecia forçado, quase como mentir para mim mesmo. Mas quanto mais eu repetia, mais essas frases deixavam de ser afirmações e se tornavam memórias. Memórias de um futuro que já existe em alguma frequência. Eu não estou inventando essas verdades. Eu estou acessando. E isso muda tudo. Porque o cérebro não sabe o que é real ou imaginado. Ele só responde à vibração. Eu entendi que dormir é como entregar uma carta ao universo. E o que está escrito nela é o que será entregue no dia seguinte. Então parei de terminar meus dias com lamentações. Em vez disso, comecei a terminar com declarações, com comandos suaves, com decretos de luz. Dizer a coisa certa, com sentimento, antes de dormir, é como semear no invisível com a certeza da colheita. Não precisa barulho, não precisa fé forçada, só precisa presença, só precisa intenção. Essas frases me ancoram, me limpam, me reconectam. Quando eu fecho os olhos, é como se as palavras viajassem mais fundo. Elas descem pela mente, tocam o coração e pousam na alma. E ali no escuro onde ninguém mais vê ou escuta, eu me reencontro comigo mesmo, porque essas palavras não são só sons, são códigos, são frequências, são mapas para uma realidade que já vibra dentro de mim, esperando ser ativada, e o sono se torna um portal. Acordar depois de uma noite em que você falou com amor consigo mesmo é como nascer de novo. É como acordar numa versão de você que está mais próxima da sua essência. Não significa que tudo muda de imediato por fora, mas tudo já está diferente por dentro. E o dentro comanda o fora. O invisível molda o visível. A vibração antecede a manifestação. Dormir consciente disso é o maior presente que eu poderia me dar. Mesmo nos dias difíceis, eu não deixo de fazer isso, principalmente nesses dias, porque é justamente quando tudo parece desabar que minha palavra tem mais força. É nesse momento que a intenção pura tem mais impacto. É fácil afirmar coisas boas quando está tudo bem, mas quando a dor aperta e ainda assim você declara: eu confio, eu sou guiado, eu sou suficiente. Algo se move no campo, algo profundo, algo definitivo. Hoje, dormir virou minha prática espiritual mais poderosa. Não precisa de velas, nem de mantras longos. Só precisa de mim, da minha respiração e de palavras que carregam verdade. Porque não é o que você grita para o mundo que cria sua realidade. É o que você sussurra para si mesmo antes de dormir. E nessas últimas palavras, mora o segredo. Mora o renascimento. Mora a reescrita do destino. Há um momento do dia em que tudo desacelera. As vozes se calam, as notificações param, as obrigações cessam. E ali, no silêncio da noite, quando o mundo adormece, eu volto para mim. É como se, finalmente, o barulho lá de fora deixasse espaço para o que realmente importa. Não tem mais ninguém pedindo nada. Não tem mais cobranças. Só existe aquele espaço escuro, silencioso e profundo, onde eu posso me ouvir de verdade. E é estranho, porque nesse silêncio eu escuto mais do que quando tudo está em movimento. Sempre achei que a conexão com o universo exigisse esforço, rituais elaborados ou práticas complexas. Mas no fundo,
O que o universo mais queria era minha presença, meu coração nu, minha mente desarmada. E foi no meio da noite, com o rosto ainda úmido de cansaço, que percebi isso. Que para sentir Deus, o campo quântico, a inteligência maior, eu só precisava parar, só precisava silenciar e deixar que aquilo que está além das palavras me atravessasse, me limpasse, me lembrasse de quem eu sou. Tem dias que eu só deito e choro, não porque esteja fraco, mas porque estou me curando, porque o silêncio abre feridas, mas também traz bálsamos. Ele me mostra tudo o que eu venho tentando ignorar e, ao mesmo tempo, me acolhe com uma paz que não cabe em palavras. É nesse espaço que eu lembro que sou parte de tudo, que eu não estou sozinho, que existe uma frequência que me conhece, me observa e me responde, mesmo quando eu não digo nada. Basta sentir, basta entregar. Esse silêncio virou meu refúgio, minha terapia, meu templo. Enquanto o mundo corre atrás de respostas lá fora, eu encontrei as minhas aqui dentro, no escuro, de olhos fechados, com a respiração leve e a alma exposta. Eu falo menos e sinto mais. Peço menos e agradeço mais. Espero menos e confio mais. Porque entendi que tudo o que eu quero já está a caminho e que minha única tarefa é alinhar meu estado interno com essa verdade. O resto vem. O resto flui. A vida tem outro sabor quando você começa a dormir com gratidão no peito. Quando você para de lutar contra o tempo e começa a se entregar ao fluxo. Quando você não dorme fugindo do dia, mas se preparando para um recomeço. O sono virou um ritual sagrado, não para esquecer da vida, mas para lembrar do que ela realmente é. Um campo de infinitas possibilidades. E cada vez que eu adormeço em paz, é como se eu renovasse meu contrato com o milagre. Mesmo quando estou cansado demais, mesmo quando o dia me venceu, eu faço esse esforço suave, esse esforço de parar, de escutar o nada, de sentir tudo, porque é no nada que o tudo acontece. É na ausência de ruído que o universo me responde. E pouco a pouco, comecei a notar os sinais, pequenas sincronicidades, intuições mais claras, um sentimento de que algo maior está cuidando de tudo mesmo que eu não veja. Hoje, o silêncio é minha resposta favorita. Ele me fala sobre mim, sobre os outros, sobre o tempo e sobre o eterno. Ele me lembra que não preciso correr, que não preciso provar, que já sou, já tenho, já posso, e que se eu apenas dormir com essa certeza no coração, acordarei num mundo que reflete essa vibração. Nada mudou fora, mas tudo já está diferente aqui dentro. E esse é o primeiro milagre. Porque no fim, o que eu mais buscava era voltar para casa. E eu descobri que essa casa sempre esteve aqui, dentro. Há uma respiração de distância. Há uma noite de silêncio. Há uma verdade sussurrada no escuro. Eu demorei muito tempo para entender que a forma como eu adormecia definia como o meu mundo se reorganizava. Eu achava que dormir era apenas desligar, mas era exatamente nesse momento que tudo se conectava. Quando comecei a dormir com fé, com intenção, com gratidão, algo mudou. Não do lado de fora, mas dentro de mim. Eu comecei a me sentir acompanhado, mesmo no escuro. Comecei a confiar que o que eu precisava já estava se aproximando, mesmo que eu não pudesse ver. No início, parecia só um gesto simbólico. Repetir uma frase positiva, respirar fundo, imaginar uma luz me envolvendo. Mas aos poucos, aquilo começou a me transformar por dentro. Meu coração desacelerava, minha mente ficava mais leve, e minha alma parecia sorrir como quem dizia: agora sim você lembrou do caminho. Porque quando eu dormia com medo, acordava cansado, mas quando dormia com fé, acordava renovado, como se o universo tivesse trabalhado enquanto eu descansava. Passei a tratar o sono como uma prece silenciosa, um acordo vibracional com o campo, um espaço onde eu parava de tentar controlar e simplesmente confiava. E foi aí que vieram os sinais, os encontros inesperados, as oportunidades que pareciam improváveis, o dinheiro que chegava de formas sutis, os sentimentos bons que brotavam sem motivo aparente. Tudo começou a girar em outro ritmo, um ritmo mais alinhado com quem eu estava me tornando. Não era mais sobre pedir, era sobre me alinhar, sobre me preparar internamente para receber.
Porque não adianta pedir abundância dormindo na frequência da dúvida. Não adianta desejar amor com o coração cheio de medo. O sono é um portal, e eu aprendi a atravessar esse portal com reverência, com presença, com fé. Dormir passou a ser um ato sagrado, um momento de reconexão, de entrega, de renascimento. Tinha noites em que eu mal conseguia falar, estava exausto, mas ainda assim, fazia questão de vibrar algo bom, nem que fosse só um obrigado, um eu confio, está tudo se ajeitando. E esses pequenos gestos, essas microvibrações, começaram a somar, dia após dia, noite após noite. Minha vida não virou de cabeça para baixo, ela foi se ajustando, com leveza, com graça, com coerência. E hoje eu vejo, tudo começou quando decidi dormir em paz. As pessoas não fazem ideia do poder que existe nesse instante entre o acordado e o adormecido. É ali que a mágica acontece. É ali que o campo recebe o que você realmente é, não o que você diz que quer. E eu me tornei outro nesse espaço. Mais calmo, mais inteiro, mais conectado. Porque dormir com fé é como assinar um contrato com o invisível. É como dizer, faça sua parte, universo. A minha já está feita. Hoje, minha cama é meu altar, meu travesseiro, meu templo. E cada noite é uma oportunidade de me sintonizar com algo maior. Eu não durmo mais fugindo do dia. Durmo construindo o amanhã, em silêncio, em paz, em fé. E quando acordo, algo sempre me surpreende, porque o invisível responde com elegância, quando a gente aprende a confiar de olhos fechados. Dormir vibrando fé virou meu maior hábito de abundância. E, ironicamente, foi fazendo isso em silêncio que as maiores respostas chegaram. Porque quando a alma descansa alinhada, a vida se abre como um presente. E agora, me diga com sinceridade, como você tem adormecido ultimamente? Em silêncio? Com medo? Com raiva? Ou com fé? Porque o modo como você se entrega ao sono fala muito sobre o que está vibrando e, consequentemente, sobre o que está atraindo. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar hoje, com uma respiração consciente, com uma palavra de gratidão, com uma frase de poder sussurrada no escuro. É assim que o invisível começa a se mover. É assim que o campo quântico começa a responder. Se algo dentro de você se tocou, se acendeu, então, leve isso com carinho para sua próxima noite. Permita-se experimentar o que é dormir diferente. Dormir confiando. Dormir vibrando. Dormir manifestando. E se esse conteúdo te fez bem, se te despertou, eu te convido com o coração. Se inscreva no canal, ative as notificações, volte aqui todos os dias, porque cada vez que você ouve com o coração aberto, o universo ouve você de volta.